Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver o exemplo 1 para nós recordarmos um pouco sobre função potência. No nosso exemplo 1 nós temos a seguinte situação: o custo variável C para a produção de Q unidades de um produto é dado por C de Q igual 10Q ao cubo, onde C é medido em reais. A alternativa A pede para que nós construímos uma tabela que forneça o custo variável para a produção de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 unidades do produto. E a partir dessa tabela, esbocemos o gráfico de C, que é a função custo. Então, como a nossa função C de Q, ela é dada por essa expressão aqui, 10Q ao cubo, e a alternativa solicita que nós encontremos os valores para Q de 0, 1, 2, 3, 4 e 5, como é que nós vamos obter esses valores, né? Bom, para encontrar o valor da imagem de quando Q é igual a zero, nós vamos aqui na expressão da função, e no lugar desse Q nós trocamos por zero. Quando nós fazemos isso, nós temos que a imagem de zero é zero. Agora, qual que é a imagem para Q igual a 1? Novamente, aqui na expressão da função, no lugar do Q, nós trocamos esse Q por 1, obtendo a imagem 10. E assim nós prosseguimos com os restantes dos valores. Quando Q é 2, nós temos que a imagem é 80. Quando Q é 3, a imagem é 270. Quando Q é 4, nós temos a imagem 640. E quando Q é 5, nós temos a imagem 1250. Então, aqui nós temos os valores para a nossa variável Q e as suas respectivas imagens. O exercício, né, no caso a alternativa A, ainda solicita que a partir dessa tabela nós façamos a construção do gráfico. Então, nós vamos localizar lá no nosso plano cartesiano essas coordenadas de Q e C de Q, onde os valores de Q correspondem ao domínio da nossa função e os valores de C de Q correspondem à imagem, ou seja, esses valores de Q nós associamos ao eixo horizontal e esses valores de C de Q nós associamos ao eixo vertical. Então, fazendo a localização dos pontos 0, 0, 1 e 10, 2 e 80, 3 e 270 e assim por diante, nós temos aqui a representação gráfica da nossa função custo variável. A alternativa B do nosso exemplo pede o seguinte: qual é o tipo de taxa de crescimento e justifique a sua resposta. Bom, o tipo de taxa de crescimento da nossa função C, nós podemos observar pelo gráfico. Qual que é a concavidade do gráfico? O nosso gráfico, ele tem essa concavidade aqui, né? Olha só, ele está fazendo essa curvinha aqui. Ou seja, ele tem concavidade voltada para cima. Se eu tenho concavidade voltada para cima, quer dizer que a minha taxa de crescimento, ela é positiva, ok? Então, nós podemos dizer que a taxa de crescimento de C, ela é crescente, pois a concavidade do gráfico é voltada para cima. Se ela tivesse concavidade voltada para baixo, né, algo nesse formato assim, aí a taxa de crescimento seria decrescente. Porém, se nós não tivermos o gráfico, nós podemos encontrar esta resposta de maneira numérica. De que forma? Nós podemos elaborar uma outra tabela onde nós verificamos que as variações em Q ocasionam que tipo de variações em C de Q. Então, por exemplo, se eu tomar lá 1 e 0, quem que é a variação da imagem? A imagem de 1 é 10 e a imagem de 0 é 0. Então, a variação de uma
unidade na variável Q ocasionou uma variação de 10 na minha variável C. Prosseguindo. Agora, se eu olhar para o valor de Q igual a 2 e Q igual a 1, a variação em Q continua sendo de uma unidade, porém, agora, a imagem de 2, que é 80, menos a imagem de 1, que é 10, ocasiona uma variação na nossa variável C de 70. Então, prosseguindo, né, agora 3 menos 2, importante que essa variação aqui na nossa variável Q, ela seja sempre a mesma. 1, 1, 1. Vou tomar sempre a mesma variação na minha variável Q. Então, quando eu vario em uma unidade a variável Q, a nossa variável C vai fazendo o quê? Então, prosseguindo dessa forma, né, com todos os valores da tabela, mas não seria necessário todos, né? O que nós observamos aqui com as variações de Q? Eu tinha 10, depois eu passei para 70, depois fui para 190, 370, 610. O que aconteceu com esses valores? Esses valores aqui, eles foram aumentando, né? Eles foram crescendo. Conforme eu passava, conforme, digamos assim, nós mudamos a linha, nós podemos observar que esses valores estão sempre aumentando. Por isso, a taxa é crescente. Então, nós temos duas formas de definir qual é o tipo de taxa de crescimento da nossa função. Nós podemos olhar a concavidade do gráfico ou nós podemos elaborar uma tabela onde, para a mesma variação no domínio, qual é a variação que nós temos na imagem? A variação da imagem, ela cresce ou ela diminui? Seria essa a ideia, ok? E, para finalizar o nosso exemplo 1, a nossa alternativa C questiona qual é a quantidade produzida quando o custo é variável, quando o custo variável é de R$ 5.120. Bom, na nossa alternativa C, nós queremos determinar o valor de Q, onde C de Q é igual a 5.120. Então, esse é o nosso problema. Então, nós podemos vir aqui nessa igualdade e trocar a expressão de C de Q. C de Q é 10, que é o cubo. Nosso objetivo aqui é isolar a variável Q. Então, primeiro, quem está multiplicando o Q, que é o 10, eu vou levar para o outro lado da igualdade. Como o 10 multiplica do lado esquerdo, ele vai para o lado direito dividindo. Então, nós temos aqui que Q ao cubo é igual a 512. Agora, eu preciso me livrar deste expoente aqui. Como é que eu me livro do expoente? Operação inversa da potência é a radiciação. Neste caso, nós vamos extrair a raiz cúbica, ou seja, é a nossa raiz de índice 3. Então, sempre que eu quero sumir, né, digamos assim, com o expoente da minha variável, eu extraio a raiz de mesmo índice. Então, quando eu faço aqui raiz cúbica de Q ao cubo, o resultado disso aqui é apenas a minha variável Q. E agora, com o auxílio da nossa calculadora, quem que é a raiz cúbica de 512? Nós concluímos que ela é 8. Portanto, quando são vendidas 8 unidades do produto, é que se obtém o custo variável de R$ 5.120. Então, essa é a nossa conclusão, ok? Se houver alguma dúvida, pessoal, com relação a problemas envolvendo função potência, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Até mais!